A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, nós estamos de volta aqui com mais uma aula 11ª desse primeiro trimestre de 2025, trazendo aqui uma pré-aula para vocês, professores de escola dominical e vocês, alunos que estão aí nos acompanhando através do canal Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Sejam todos bem-vindos, nós iremos trazer aqui um assunto maravilhoso para o nosso aprendizado. Espero que vocês gostem desta aula. O título desse trimestre é Em Defesa da Fé Cristã. Glória a Deus. Combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências. E hoje o título da lição é A Salvação não é pelas obras. Glória a Deus. Irmãos, salvação ela não é pelas obras. Nós sabemos disso, né? Muito bem. E nós queremos trazer aqui para vocês esse assunto maravilhoso, porque muitas pessoas eles acham que a salvação ela vem através das obras. E não é, né? É claro que as obras mostram que você é salvo. Se você é salvo, você automaticamente quer fazer boas obras, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E o que é que nós vamos estudar nesta lição? Né? Nesta lição estudaremos sobre a salvação. Né? Veremos aqui que a salvação é o maior presente que o ser humano pode receber, mas muitos ainda tentam conquistá-la por méritos próprios, né? Através de obras e tal, achando que a salvação vem por méritos próprios, né? A palavra de Deus, porém, queridos, é bem clara. Não somos salvos por boas obras ou esforços humanos, não, mas unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Neste estudo, querido, nós exploraremos o ensino bíblico sobre a salvação, contrastando-o com com visões equivocadas como o legalismo e a reencarnação e sistemas religiosos que distorcem a verdade divina. Então vamos aqui juntos estar aprendendo a palavra de Deus. O que é salvação? A salvação, amados, não se limita apenas ao livramento da condenação do inferno, não. Certo? A salvação, repito mais uma vez, a salvação não se limita apenas ao livramento da condenação do inferno. Ela envolve todos os atos e processos redentores e transformadores que Deus realiza na vida do ser humano e no mundo por atos e no mundo por meio de Jesus Cristo, o Redentor. Nós podemos entender, amados, a salvação como o resultado da redenção efetuada por Cristo. Então, a redenção ela foi o meio providenciado por Deus para libertar o homem do pecado, enquanto a salvação é o usufruto, né, dessa libertação. No sentido mais restrito, a salvação ela refere-se à obra que Deus realiza instantaneamente no pecador que se entrega a Ele, perdoando-o e regenerando-o. No entanto, seu significado é muito mais amplo. Em seu sentido, mais completo, a salvação representa o livramento total da presença do pecado e de suas consequências, algo que se consumará plenamente na glória celestial. Além disso, seu alcance, ouça isso no nome de Jesus, seu alcance não se restringe apenas à esfera humana, mas abrange toda a criação, como diz Colossenses capítulo 1 e o versículo 20. Ouça isso no nome de Jesus. A salvação ela foi planejada por Deus, o Deus Pai, como diz Apocalipse capítulo 13, versículo 8 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20, consumada por Deus, por Deus Filho, como diz lá em João capítulo 19, versículo 30, e
Hebreus 5, versículo 9, e aplicada ao pecador pelo Espírito Santo, como diz lá em João, capítulo 3, versículo 5, Tito, tem várias referências, né? Tito 3 e 5, Romanos 8 e 2, tudo isso, queridos, é concedido unicamente pela graça de Deus, né? Conforme nós já citamos aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8. E o textuário diz assim: Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Tito capítulo 3, versículo 5. Eu estou lendo aqui na tradução NTLH, ok? Irmãos, Ele nos salvou da culpa e da pena de todos os nossos pecados, né? Nossos pecados passados, presentes e futuros. Então Ele já pagou por tudo, Ele já nos salvou, já pagou por todos esses pecados em meu lugar. Ouça isso em nome de Jesus. Então todos esses pecados eram futuro quando o Salvador morreu. Na sua morte, cobriu todos eles, mas uma das verdades mais simples e claras do Evangelho é, para o homem, a mais difícil de receber, que é a salvação, não é baseada em obras. Ninguém se torna cristão vivendo uma vida cristã, né? O homem não pode salvar a si mesmo pelas boas obras. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, né? Como trapo imundo aos olhos de Deus, como diz Isaías capítulo 64, versículo 6. Eu acredito que seja isso aí mesmo. Isaías 64, versículo 6. Então, o homem não pode se tornar um cristão vivendo uma vida de cristão pela simples razão de que ele não tem poder para viver uma vida cristã. Não são as pessoas, né, boas que vão para o céu, mas os pecadores salvos pela graça de Deus. Tem pessoas que pensam porque ele é bom, faz boas obras, esses merecem a salvação, esses vão para o céu porque praticam coisas boas, porque eles são bons. Não, não é por causa disso. É aqueles que aceitam a graça, né, o favor imerecido de Deus, que aceitam o sacrifício de Cristo na cruz. Estes sim, os pecadores que se arrependem, porque na verdade nós não somos salvos porque somos bonzinhos, porque éramos bonzinhos de maneira nenhuma. A Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Bom, o pecado corrompeu o homem, como foi a lição passada que nós estudamos aqui, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, as boas obras, amados, elas não conquistam a salvação. Elas são o resultado da salvação. Como eu já falei aqui, em todo lugar onde não há salvação, há também boas obras, né? Em todo lugar onde há salvação, há também boas obras. Se o homem é salvo, logo ele vai praticar boas obras. Assim, lemos que Deus não nos salvou pelas obras de justiça praticada por nós, não, mas segundo a sua misericórdia. O que é misericórdia, irmão? Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecíamos? Merecíamos o castigo eterno, por sermos pecadores, por pecar contra Deus, se rebelar contra Deus. Nós merecíamos castigo eterno, nós merecíamos não receber as bênçãos que nós recebemos. Então a misericórdia de Deus, ela nos alcança, porque a graça de Deus é maior. Ouça isso no nome de Jesus. E Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos as bênçãos e a graça vem e nos alcança, nos dando aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia é aquilo quando Ele dá aquilo que nós merecemos, quando Ele não dá aquilo que nós merecemos, que seria o castigo, que seria o desprezo. Mas Deus é misericordioso e assim olhou para nós com a sua infinita graça. Então a salvação, ela é uma obra de misericórdia e não de justiça. A justiça exige que seja aplicada, né, a merecida punição, né? A misericórdia provê um caminho íntegro para o qual a punição é desviada. Então a misericórdia, ela provê este caminho para o qual a punição se desvia, né? Deus não vem com aquela punição severa, porque Ele é misericordioso para com o ser humano. Deus, amado, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador. A salvação é realmente uma nova
criação, como diz lá em 2ª Carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e aqui a nova criação é apresentada sob a figura da lavagem. Essa lavagem da regeneração não tem nada a ver com o batismo, né? Não é uma purificação corpórea pela água, mas mais moral pela palavra de Deus, como diz João capítulo 15, versículo 3. E agora nós vamos para a verdade prática, que diz assim: a salvação é um ato de graça, um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Ouça isto em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, queremos aqui enfatizar a expressão mérito de Jesus Cristo. No contexto apresentado, mérito refere-se ao valor ou dignidade que torna alguém digno de receber algo. No caso da salvação, isso significa que nenhum ser humano possui méritos próprios que o tornem digno de ser salvo. O mérito da salvação pertence única e exclusivamente a Cristo. Ouça isso em nome de Jesus, pois ele cumpriu perfeitamente a lei e pagou o preço pelos nossos pecados. O ser humano, por sua condição pecaminosa, não pode reivindicar nenhum mérito próprio, dependendo inteiramente da graça de Deus para ser salvo. Glória a Deus. Vamos a um texto bíblico que eu quero trazer aqui para você essa prova disso que nós estamos falando aqui. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, nos diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quer outra referência? Romanos capítulo 3, versículo 23 e o versículo 24 diz assim: pois todos pecaram, eu até citei aqui, todos pecaram e estão destituídos, quer dizer, estão afastados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, tem aqui essas referências aqui que você vê que não é por mérito próprio, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bonzinhos e fizemos algo que merecemos a salvação, não. Tudo depende da graça de Deus, tudo depende do favor imerecido que Deus nos liberou para nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Primeiro ponto, a salvação sob a graça de Deus. Glória a Deus. A salvação sobre a graça de Deus. Vamos dar uma pausa aqui, queridos irmãos. Bom, retornando aqui, eu quero mostrar para vocês, né, falar aqui para vocês o primeiro tópico que eu fiquei aqui de trazer para vocês, que é a salvação sob a graça de Deus. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Irmãos, o apóstolo, a descrição do estado espiritual humano. Glória a Deus. O apóstolo, ele emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado, né? Mortos em ofensa e pecados, lá no versículo 1. E andar segundo o curso deste mundo, versículo 2. Essas aqui são as condições, certo? As descrições do estado espiritual humano. Nós estávamos assim, né? Mortos em ofensas e pecados. Andávamos segundo o curso deste mundo, que diz versículo 2, certo? De Efésios, aqui nós estamos falando inclusive até esqueci de falar aqui a leitura, né, bíblica em classe, está em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Nós estamos aqui falando aqui de como era a descrição, de nós que estávamos andando no pecado, certo? Então nós andávamos mortos em ofensas e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, versículo 2, segundo o príncipe das potestades do ar, versículo 2, parte B, né, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, versículo 2, parte C. Nós andávamos, né, nos desejos da nossa carne, versículo 3. Éramos, por natureza, filhos da ira, né, versículo 3, parte B. É uma triste, né, fotografia da raça humana. Então vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre isso, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Foi o que nós acabamos agora de citar aqui, né?
Vamos ver como é que diz assim, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Veja só, Efésios 2, versículo 1 ao versículo 3. Então nós éramos merecedores da ira de Deus. Aí foi quando entrou a misericórdia e Deus não nos deu esse castigo, né? Porque a sua misericórdia, ela veio acompanhada com a graça e nos deu um banho da graça e não nos deu aquilo que nós merecíamos ter, né? Ouça isso no nome de Jesus, que era justamente o desprezo, o castigo, né? Que Deus nem olhássemos para nós, mas Ele olhou com um olhar de misericórdia e nos salvou. Ouça isso no nome de Jesus. A condição do homem, amado, é desesperadora sem Deus. O diagnóstico que Paulo faz, né, se refere ao homem caído em uma sociedade caída em todos os tempos e em todos os lugares. E esse é um retrato da condição humana universal. O pecado não é como uma dessas enfermidades que alguns homens contraem e outros não. Não. O pecado todos contraíram, por isso que Paulo fala aos Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado, amado, ele é algo em que todo ser humano está envolvido e de que todo ser humano é culpado, não é? Então não tem nenhum inocente, todos são culpados pelos seus atos, pelas suas obras. Ouça isso no nome de Jesus. Nos diz que o salário do pecado é a morte, e na condição de pecados todos os homens estão mortos. A morte espiritual é uma total separação ou alienação de Deus. E os espiritualmente mortos são os inimigos de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ao diagnóstico da vida sem Cristo. Primeiro, irmãos, em primeiro lugar, estávamos mortos. Paulo está falando de uma morte espiritual. A causa da morte são as transgressões e os pecados. A palavra grega paraptoma, né? Transgressão quer dizer queda, dar um passo em falso, que envolve ultrapassar uma fronteira conhecida ou desviar do caminho certo. Já a palavra grega, né, amartia, pecado, né, quer dizer errar o alvo, ou seja, ficar aquém de um padrão, né? Pecado é não chegar a ser o que deveria ou poderia ser. Porém, com o auxílio da graça divina, nós podemos crer em Jesus Cristo. Os mortos, amados, eles são chamados a crer. Como diz aqui algumas referências, Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, Marcos 16, versículo 15 e o versículo 16, e vai lá para Atos capítulo 16, versículo 31. Então, Deus nos ordena a pregar, né, a homens espiritualmente mortos, pois com o auxílio da graça eles podem responder ao chamado do Evangelho. Olha só, nós levamos o Evangelho a pessoas mortas espiritual, e é o auxílio da graça de Jesus. Isso aqui, irmão, é forte. Isso aqui é muito forte. Tem pessoas que falam que não precisa evangelizar, que não precisa falar. Mas vejam só, quando você fala, aí vem o Senhor Jesus Cristo com o auxílio da graça e alcança aquela pessoa e toca aquela pessoa. Então não é a mensagem que você está pregando para ele, mas é Jesus Cristo com o auxílio da graça que alcança, que dá o perdão, que faz com que aquele homem se arrependa ou aquela mulher se arrependa dos seus pecados. Em segundo lugar, queridos, o homem é desobediente, como diz o capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, a partir do versículo 3, nos quais andaste no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Olha só, ele colocou todos, nós andávamos. Há três forças que levam o homem a essa desobediência
que é o mundo, o diabo e a carne. Ouça isso no nome de Jesus. Em terceiro lugar, o homem é depravado, como diz capítulo 2, versículo 3, a parte B, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. O homem não convertido vive para agradar a vontade da carne e os desejos dos pensamentos. Suas ações são pecaminosas, porque seus desejos são pecaminosos. E em quarto lugar, o homem está condenado, como diz o capítulo 2, versículo 3, a parte C. Nós dividimos aqui esse versículo 3, nessas três partes, para você entender melhor. E éramos, por natureza, filhos da desobediência. Vejam só, assim como os demais. O homem não convertido, por natureza, é filho da ira e pelas obras é filho da desobediência. A pessoa incrédula, não salva, já está condenada, como diz lá em João, capítulo 3, versículo 18, por aí. Ouça isto no nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso que nós temos que nos esforçar para poder alcançar o auxílio da graça de Cristo. Não é mérito nosso, mas nós temos que dar ouvido, temos que crer também no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo na morte de cruz. Segundo tópico, mortos em ofensas e pecado. Nós vamos estar aqui explicando o versículo 1, e o versículo 5. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vejam só. Deixa eu abrir aqui, olha. Uma breve explicação aqui sobre esses versículos que eu quero trazer para vocês, que vale a pena nós lembrarmos, Ouça isso no nome de Jesus, que vai ser muito interessante para nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Vejam só, em breve explicação sobre as duas visões teológicas mais conhecidas a respeito dessa passagem, a interpretação calvinista. Vamos lá ver aqui a interpretação calvinista. Os calvinistas, eles veem esse versículo como uma evidência da depravação total do homem e da necessidade da regeneração monergística, obra exclusiva de Deus, segundo essa perspectiva, Então, o homem está espiritualmente morto. O termo mortos em suas transgressões e pecados significa que os seres humanos são completamente incapazes de responder a Deus por conta própria. Um morto não pode reagir ou buscar a Deus sem que Ele primeiro lhe conceda vida. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a salvação é um ato soberano de Deus. A regeneração ocorre antes da fé. Ou seja, Deus primeiro vivifica o pecador, dá-lhe um novo coração, permitindo que ele responda com fé e arrependimento. A graça é irresistível. Quando Deus concede vida ao pecador, este inevitavelmente responderá à graça com fé, pois sua natureza foi transformada. Então, a interpretação aqui, arminiana, os arminianos já concordam que o homem está espiritualmente morto em seus pecados. Isso que nós vemos agora, essa primeira parte aqui, foi dos calvinistas, e agora os arminianos, concordam que o homem está espiritualmente morto em seus pecados, mas interpretam essa morte de maneira diferente dos calvinistas para nós. O homem, aqui é a visão dos arminianos. O homem está separado de Deus, mas ainda pode responder. A morte espiritual não significa total incapacidade de responder a Deus, mas sim uma separação da comunhão com Ele. Deus, através de sua graça, capacita o pecador a responder ao chamado do Evangelho. Outro ponto. A graça preveniente possibilitada a fé. Deus concede uma graça capacitiva,
capacitiva, graça preveniente, que permite que o pecador escolha crer ou não, ou crer ou rejeitar o Evangelho. Ou seja, a fé precede a regeneração. E terceiro, o homem pode resistir à graça de Deus, né? Diferente da visão calvinista, da graça irresistível. Os arminianos ensinam que o pecador pode resistir ao chamado de Deus e rejeitar a salvação. Sim, esse aqui é correto, eles podem, porque a gente vê várias referências bíblicas. Vamos ver aqui o texto de apoio, Atos capítulo 7, versículo 15. Né? Você vê que o homem pode resistir. Atos 7, versículo 51, aliás. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis, preste bem atenção nessa palavra, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. Então aqui você pode ver que o homem tem, né, como resistir ao Evangelho, como resistir à palavra de Deus, como resistir ao Espírito Santo. Outra referência que você vai ver que o homem pode resistir ao chamado, à graça de Deus, Mateus capítulo 23, versículo 27. Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Então, mais uma resistência aqui de Jerusalém. Então, essa fala aqui dos arminianos está mais correta do que os calvinistas. O homem pode sim resistir. Então depende, né, de cada um que recebeu a graça de Deus e eles queira ou não receber. Isso aí, é claro, tem o auxílio da graça, né, do Senhor Jesus, mas o homem também ele pode resistir se ele não quiser. Ouça isso no nome de Jesus. A gente vê que Deus falou com Caim, né, hoje inclusive eu estava até comentando sobre isso aí, Deus falou com Caim, falou que o pecado estava à porta, cabia a ele, né, dominá-lo. Então, se a pessoa não domina aquilo que está te corroendo, aquilo que está te matando, então, infelizmente, a pessoa está resistindo. Vamos para o terceiro subtópico do tópico 1. Misericórdia, nós estamos ainda no primeiro tópico ainda, mas nós vamos dar aqui uma corridinha para finalizar aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico nos diz assim: a exegese dos versículos 8 ao 10. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Irmãos, o termo graça significa literalmente favor imerecido, ok? O favor divino do Pai, do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa ou uma boa exegese aqui esclarece que a expressão isto é dom de Deus se refere à salvação pela graça e não à fé. Como afirma o respeitado erudito da língua grega, né, A.T. Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim, certo? Glória a Deus. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isto? Lá em Efésios 2, que nós citamos aqui várias vezes, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, certo? Então a salvação é realizada em Cristo Jesus, em nós através de Cristo Jesus, para fazermos boas obras, não fazer boas obras ser salvo, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2, 8 ao 10. Vamos elencar aqui 5 fatos importantes relacionados a essa salvação. Vamos lá. A primeira, a graça divina é a causa meritória
né? A causa meritória, a nossa salvação. Pela graça vocês são salvos. Então essa é a causa meritória, a graça divina. A salvação não é uma recompensa que Deus nos dá por termos nos comportado corretamente, né? Tipo Papai Noel, Papai Noel foi bonzinho, no final do ano vai receber, Natal vai receber presente. Não, vejam só. Certo? Então a salvação não é uma recompensa, não é uma recompensa que Deus nos dá por termos nos comportado corretamente. Né? A salvação não é uma remuneração que Deus nos paga como retribuição, por exemplo, por nossas boas obras. Não. A salvação foi nos dada não por merecermos, né, merecimentos próprios, mas pela graça de Deus. Outro ponto, a resposta de fé em Cristo é a causa instrumental da nossa salvação. Fala por meio da fé, né? A fé, queridos, é o meio pelo qual nos apropriamos da salvação que Deus nos concedeu em Cristo. Outro ponto, a salvação é uma obra divina e não humana. Isto não vem de vós, de vocês, como ele fala, né? Portanto, cremos que o ser humano não tem o que se orgulhar, não tem do que se orgulhar. Ao contrário dos calvinistas, não acreditamos que a graça seja irresistível e restrita apenas aos eleitos. Não, Deus concede graça e fé a todos os homens, a fim de que possam ser esclarecidos acerca da verdade do Evangelho. Cada um, então, por meio da graça, pode responder ao seu chamado, seja endurecendo o coração ou positivamente, né, se arrependendo de seus pecados e crendo em Cristo. Então não há qualquer mérito humano no processo da salvação, pois qual seria o mérito de um mendigo, por exemplo, né, que se estende a mão para receber de um benfeitor graça e misericórdia. A fé, portanto, irmãos, em linguagem metafórica, é a mão estendida de um mendigo tomando posse da graça salvadora de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro ponto aqui, a salvação significa a existência, né, de uma nova criação, porque, diz o versículo ainda, porque somos criação de Deus. Então a palavra grega para criação, feitura, por exemplo, é poema, que quer dizer poema. Somos a obra de arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. Vamos ao outro ponto e último. A salvação é evidenciada na prática de boas obras. Para fazermos boas obras, diz o versículo lá, né, que nós fomos salvos para fazer boas obras. Elas são boas em contraposição às obras inspiradas pelo diabo, por exemplo, pelo mundo e pela carne. Né? Efésios 2, versículo 2 e o 3. Essas obras não devem ser vistas em nós para a nossa exaltação, não, mas para a glória de Deus, como diz lá em Mateus, né, capítulo 5, versículo 16, não é isso? Capítulo 5, versículo 16. Enquanto o descrente anda segundo o curso deste mundo, o crente anda nas boas obras que Deus preparou para ele de antemão. Isso quer dizer que Deus, né, tem um plano para a nossa vida e que podemos realizar em vida, né, esse plano de Deus que Deus traçou para nós. Glória a Deus. Vamos lá para o segundo tópico. Glória a Deus. Rapidinho. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Soteriologias inadequadas na antiguidade. O reencarnacionista, né? Glória a Deus. Irmãos, os adeptos da doutrina da reencarnação, eles têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, né? Até que esses círculos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação. Então, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus trata-se de uma crença antibíblica, né? Vê lá Salmo 78, versículo 39, Hebreus 9, versículo 27, João 9, versículo 1 ao 3. Irmão, a doutrina da reencarnação
é a coluna dorsal do espiritismo kardecista, né? É ela o alicerce onde todos os demais postulados erigidos por Kardec, né? Eles se apoiam. Tal é a sua importância para o espiritismo, que é considerado como um dogma, mesmo, né, como está escrito lá no livro dos Espíritas lá. Então, depois de sua morte, em 1870, eles foram gravadas as seguintes palavras em seu túmulo: nascer, morrer, renascer de novo e progredir sem cessar. Esta é a lei deles, né? Então é isso que eles falam: nascer, morrer, renascer, que fala que é reencarnar, né, em outras pessoas. Isso não existe, irmãos, isso não existe. A Bíblia diz que o pó volte ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Tem essa de reencarnar em outra pessoa, não. A Bíblia diz que Deus fez cada um com seu próprio espírito. Ouça isso no nome de Jesus. Etimologicamente, reencarnação significa tornar a tomar corpo ou vivificar um corpo novo. Consiste no fato de uma alma ou um espírito que, após ter animado um corpo e ter se libertado, né, deste pela morte, né, passar a dar vida a um outro corpo inteiramente novo é o mesmo que paligenésia, pluralidade de existência, vidas sucessivas, transmigração da alma. Também é um refinamento da metempsicose, né? Esse tal de Allan Kardec, ele define desta maneira: a reencarnação é a volta da alma à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. Então, o livro dos Espíritos, né, essas coisas estão escritas lá nesse livro dos Espíritos. E a finalidade da reencarnação consiste em, primeiro, progresso e evolução dos espíritos, e segundo, expiar faltas cometidas em vidas passadas. Ai, que mentira, né? A teoria da reencarnação, querido, não deixa espaço para o perdão e a misericórdia de Deus. É inflexível, além de trazer de Deus um ser contemplativo e inerte, né? Tudo se baseia parcialmente na lei do karma, a lei mecânica da causa e efeito, pois tudo aquilo que a pessoa praticar de ruim nesta vida terá forçosamente adquirido uma dívida para a próxima vida. Rapaz, isso é uma coisa absurda, né? O pensamento desses camaradas, né? Então, aí para ele a reencarnação irmão, a reencarnação não funciona. A única coisa que ela oferece é um alívio filosófico de poder ter mais uma chance de se arrumar no futuro. Veja só o que eles pensam, né? Sugere ainda, a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem essa de reencarnar em outro corpo, tá? E nascer de novo, não. De pagar e se regenerar no futuro, não. Isso aí, né, é toda história diabólica aí. Então eles ainda sugerem ainda que o sofrimento é algo merecido, pois quem está sofrendo é porque mereceu sofrer. E se você quiser escapar dessas reencarnações, terá que passar por muitas vidas ainda. Em outras palavras, a reencarnação só faz adiar o problema, jogando-o sempre para o futuro, ao contrário da lei mecanicista da reencarnação. Jesus oferece a solução para o problema do pecado aqui e agora, irmãos. Isso é tremendo. Então, o perdão de Deus é para esta vida e não para o futuro, pois a morte, né, é para o futuro após a morte. Não existe. Olha, a purificação que tantos espíritos almejam é dada nessa vida pelo sangue de Jesus Cristo. Não tem essa de reencarnar e tal, não. A salvação que Jesus oferece é agora. O perdão do pecado é agora. Não tem essa de você reencarnar em outro corpo e ter a chance de fazer coisas boas e ser salvo. Não. Então, depois da morte, segue-se ao juízo. Ouça isso no nome de Jesus.
Vamos para o segundo tópico, o segundo subtópico, os galacionistas. Os galacionistas, glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, o termo descrito, galacionistas, judaizantes, é usado para tratar de um grupo de cristãos judeus que queriam tornar todos os cristãos praticantes do judaísmo, né, rejeitando a conclusão do Concílio de Jerusalém em Atos 15. Eles continuaram, né, a acreditar que os gentios convertidos ao cristianismo tinham que se tornar judeus antes que pudessem se tornar cristãos. Olha só, para eles, ser circuncidados e seguir, né, todos os regulamentos e ordenanças da Torá, a lei mosaica, era necessária para que os cristãos alcançassem a salvação. Na verdade, eles estavam substituindo a cruz pela lei, né? E Jesus veio, irmão, ele morreu na cruz, ele morreu naquela cruz já para substituir a cruz, né, a lei pela cruz, e não substituir a cruz pela lei. Então nós somos salvos através do sacrifício de Cristo naquela cruz e não pela lei, né, pelas obras. Então substituir o sacrifício expiatório de Cristo na cruz, irmão, por qualquer outra coisa, mesmo que seja lei, como a base de salvação, é heresia. Isso é e o que nós estamos tratando aqui é justamente sobre a heresia, né? Então isso aqui, irmão, é heresia. E isso é exatamente importante para nós hoje, quando muitas das chamadas igrejas estão buscando fontes alternativas, né, como boas obras ou adesão a certas práticas eclesiásticas para a salvação. Olha, pule fora desse barco se você estiver já navegando com ele. Pule fora, porque esse negócio é heresias e Jesus pode vir e você ficar. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos ver aqui, né, a crença dos gnósticos. Glorificado seja o nome do Senhor. O maniqueísmo, né, foi uma religião, amado, fundada por Mani, o maniqueu, no século 3 depois de Cristo, lá na Pérsia, atual Irã hoje, né? Sua teologia era fortemente dualista, ou seja, via o universo como uma luta entre dois príncipes eternos e opostos, né? Primeiro, o reino da luz, associado ao bem, à alma e ao mundo espiritual. E segundo, o reino das trevas, associado ao mal, à matéria e ao mundo físico. O maniqueísmo, amada, ensinava que essa luta cósmica entre luz e trevas também estava presente no ser humano. A alma era uma centelha, né? Centelha divina presa na matéria corrupta do corpo, e a salvação consistia em libertar essa alma do domínio da carne e do mundo material. Veja só. Então, o maniqueísmo absorveu muitos elementos do gnosticismo, especialmente a crença de que a salvação era alcançada por meio de um conhecimento secreto, né, que é os gnoses. Esse conhecimento, queridos, era considerado uma iluminação espiritual restrita apenas aos perfeitos ou espirituais, enquanto os demais permaneciam na ignorância e na escuridão da matéria. Então, a Bíblia, ela rejeita completamente a ideia de uma salvação por conhecimento secreto e a noção dualista de que o mundo material é essencial mal. Não, essencialmente mal. A salvação não é adquirida, ouça isso em nome de Jesus, a salvação não é adquirida por conhecimento secreto ou mérito humano, mas é um dom gratuito de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos lá para o terceiro tópico, rapidinho. Os soteriologias, as soteriologias inadequadas de hoje. O islâmico, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, no pensamento islâmico, a salvação está associada à aceitação da unicidade de Alá, né? E a obediência aos mandamentos estabelecidos no Alcorão e na Sunnah, né, que é a tradução de Maomé. Diferente do cristianismo, que vê a salvação como um ato divino de redenção, o Islã ele a concede como algo
a ser conquistado pelo indivíduo por meio de suas ações. Vejam só. Então, a condição aqui, a condição inicial para a salvação no Islã, é a aceitação da fé islâmica expressa na Shahada, né, que é a profissão de fé deles lá. Ele fala, não há outro Deus, com letra minúscula, não há outro Deus, com D minúsculo, além de Allah. Veja só, Allah já vem com A maiúsculo. Então ele põe aqui, não há outro Deus, além de Allah. E Maomé é seu mensageiro. Você vê que até Maomé vem aqui com M maiúsculo, porém o D de Deus aqui que ele fala, minúsculo, né? Essa confissão da fé é considerada o primeiro e mais fundamental requisito para que alguém seja considerado muçulmano. No entanto, a mera profissão de fé não garante a salvação. O Islã ensina que os indivíduos serão julgados com base em suas obras, e a salvação depende do equilíbrio entre boas e más ações. O Alcorão afirma isso. Vamos lá, quer ver o que aqui ele fala? Lá no Alcorão, aqueles cujas boas ações, vejam só, isso aqui é a ideia lá do Alcorão, dos muçulmanos lá. Aqueles cujas boas ações pesarem mais na balança serão bem-aventurados, mas aqueles cujas balanças forem leves serão os que perderam suas almas e permanecerão eternamente no inferno. Está lá no livro dele, né, Surata 23, né, capítulo 23, versículo 102 e versículo 103. Né, quem tiver esse livro lá, você vai ver. Os 5 pilares do Islã e as boas obras. Vamos lá. Para garantir um saldo positivo no julgamento divino, os muçulmanos, vejam só, os muçulmanos devem observar os 5 pilares do Islã, que são, primeiro, Saada, né, testemunho da fé islâmica, Salat, oração obrigatória 5 vezes ao dia, e Zakat, contribuição financeira obrigatória aos necessitados. Quarto, Sav, jejum durante o mês de Ramadã. E quinto, Hajj, peregrinação, né, a Meca ao menos uma vez na vida. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, essas práticas são consideradas essenciais para demonstrar submissão a Allah e aumentar as chances de salvação, isso é que eles pensam, né? Além disso, o Islã, irmãos, ele ensina que a intercessão de Maomé pode beneficiar certos muçulmanos no dia do juízo, permitindo que alguns pecadores recebam misericórdia. Jesus amado. Vamos para o segundo subtópico? Segundo subtópico, que diz assim, as testemunhas, vamos ver o que diz aqui, as testemunhas de Jeová acerca da salvação, né? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, a doutrina das testemunhas de Jeová, elas apresenta uma visão peculiar sobre a salvação, divergindo aí tanto do cristianismo bíblico quanto de outras correntes religiosas. Sua teologia enfatiza a necessidade de obras, lealdade e organização da torre de vigia. Segundo a teologia das testemunhas de Jeová, irmãos, a salvação está dividida em 2 grupos distintos, que são os 144 mil ungidos, que é um grupo seleto que reinará com Cristo no céu, e segundo, a grande multidão, a maioria dos seguidores que viverão na terra, né, restaurada. Esse conceito implica que apenas um pequeno grupo tem acesso ao céu, enquanto o restante dos fiéis serão recompensados com a vida eterna na terra. Né? Isso é o pensamento das testemunhas de Jeová. Né? Eu, pelo menos, eu espero, né, e creio que nós iremos reinar eternamente com Cristo e não na terra para sempre. Ouça isso no nome de Jesus. Se eles vão ficar aqui, eu não quero nem saber. Eles que se virem, né? E vamos ver aqui a definição aqui dos mormonismos. Irmãos, no mormonismo, a salvação é dividida em diferentes níveis e está ligada não apenas à fé, mas também à obediência às leis específicas e rituais do templo. Diferente do cristianismo bíblico que ensina que a salvação é um dom gratuito pela fé em Cristo, né? Desculpem. Então o movimento propõe
um sistema de mérito e obediência às regras da igreja. Isso não existe, né? Isso aí é só o sangue do Cordeiro. Os mormons, eles falam em dois tipos de salvação. Primeiro, salvação geral, que é a salvação da morte física. Segundo a teologia mormon, todos os seres humanos receberão uma forma de salvação automática, pois Jesus Cristo teria garantido a ressurreição universal, independentemente da fé ou conduta. Isso significa que todos os seres humanos viverão, né, eternamente em algum grau de glória. Vá pensando assim, que ele vai ver o que vai, né, estar acontecendo quando ele chegar lá. Né? Todos vão passar pelo julgamento, pelo juízo final. E outra que eles dividem também aqui é salvação individual, exaltação ou salvação plena. Para alcançar o mais alto nível de salvação, a pessoa precisa cumprir os mandamentos da igreja Sud, né, que é incluindo o batismo mormon, né, boas obras e rituais do templo. Esse conceito aqui é conhecido como exaltação e está associado à possibilidade de os fiéis se tornarem deuses. Vejam só, o presidente mormon, né, que é o Lorenzo Snov, né, resumiu aí essa crença com a frase: assim como Deus é, agora o homem pode vir a ser. Essa doutrina, irmãos, da progressão eterna, ensina que os fiéis mais obedientes poderão assentar a um estado, né, divino e governar seus próprios mundos no futuro. Que olha só Deus na causa, né, para colocar entendimento na cabeça desses homens fracos que pensam coisas assim, achando que, né, e desprezando a palavra de Deus, a Bíblia. Gostaria isso no nome de Jesus. Irmãos, chegamos ao final, vamos aqui à introdução rapidinho, quero ler aqui com vocês. Entendemos, amado, nessa lição de hoje, que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano de sua graça e bondade. E é a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento, como diz lá em Romanos 2:4. Graça não é mérito, né? Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina, né? Se constitui mérito pessoal, mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos, né? Como diz o Testemunho de Jeová, 144.000 só, não. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Então, irmãos, diante de tudo isso, de tudo que foi exposto aqui, torna-se evidente que a salvação não é resultado do esforço humano, mas um dom da graça divina. O homem morto em seus delitos e pecados, né, jamais poderia salvar a si mesmo. Somente a intervenção soberana de Deus poderia trazê-lo à vida. Então, nenhuma religião filosófica ou tentativa de justiça pelas obras pode substituir o sacrifício perfeito de Cristo. Irmãos, a grande verdade é que somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós, como diz Efésios 2:8, né? Não vem de nós, mas é dom de Deus. Então, o ser humano não pode se gloriar, para que o ser humano não possa se gloriar. Assim nós somos chamados a uma resposta, reconhecer nossa total dependência de Deus, abandonar qualquer confiança na carne e nos render inteiramente a Cristo. Esse chamado, né, ecoa para todos os que ainda tentam se justificar por mérito próprio. Não há salvação fora de Jesus. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15, não é isso? Hebreus capítulo 3, versículo 15. Irmãos, chegamos ao final de mais uma aula, né? E na próxima semana nós teremos aqui a 12ª lição, né? A igreja tem uma natureza organizacional. Amém? Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado por ficar aí conosco, nos acompanhando, e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.